Declaro aberta a sessão de justificação judicial para a produção de provas para dar base para a revisão criminal do julgamento do réu Daniel Avelar, brasileiro, solteiro, qualificado nos autos, considerado culpado em primeira instância pelo delito de latrocínio, artigo 157, parágrafo 3º, em que foi ceifada a vida do senhor Saturgildo Pereira, no dia 14 de maio de 1998, às 10 horas, no bairro do Recreio, situado nessa capital. O citado réu pediu revisão criminal em função de provas novas que juntou aos autos. O réu foi denunciado e pronunciado pelo Ministério Público por ter sido encontrado um revólver calibre 38, a arma utilizada no crime, no seu carro, que também foi visto por testemunhas no local e na hora do crime. O senhor cometeu o crime de que foi acusado? Não, senhor. Não tinha motivos para cometer o crime. E 100 mil dólares não seria um bom motivo? Não, eu não mataria por dinheiro nenhum. Nem por 100 milhões de dólares. Eu não sou um assassino. O réu nega a autoria do crime, alega falta de motivo e afirma que não mataria por dinheiro. Então, como o senhor explica que seu carro foi visto no local do crime? Eu estava surfando com meus irmãos naquela hora. Tinha estacionado meu carro, deixado as chaves no quiosque. O assassino pegou as chaves, saiu com o meu carro e cometeu o crime. Foi tudo uma armação para me prejudicar. Tinha acabado de passar no concurso para ser defensor público, estava bem empregado. Eu não ia cometer um latrocínio. O acusado afirma que não cometeu o crime porque não tinha motivos, trabalhava como advogado, tinha passado em concurso para ser defensor público e alega que foi tudo uma armação contra ele. Com sua licença, meritíssimo. Eu peço que seja consignado nos autos que o meu cliente estava na praia, surfando com os irmãos. Seu carro estava estacionado e a chave estava no quiosque, onde poderia ser facilmente pega pelo verdadeiro criminoso. Consigne-se nos autos que o carro utilizado no crime estava estacionado na praia, a chave guardada no quiosque, enquanto o acusado surfava com seus irmãos. Em que lugar do quiosque a chave ficava guardada? Num quadro, perto do caixa. A maioria dos surfistas deixam as chaves ali penduradas. O acusado afirma que essa é uma prática comum entre os surfistas. Por que o senhor afirma que foi uma armação? Porque no dia do crime eu estava de casamento marcado com minha mulher, Clarice Luz, mãe da minha filha. Que até hoje é minha companheira, eu espero que seja pelo resto da minha vida. O crime que o Dr. Saturgildo Pereira perdeu a vida foi cruelmente premeditado para impedir o meu casamento com ela. Na sua opinião, quem premeditou e executou o crime? Vitor Lopo Júnior, o ex-namorado de Clarice, obcecado por ela, como esse julgamento vai demonstrar, de acordo com as provas novas que juntamos aos autos. O homem tentou me matar, tentou acabar com a minha vida mais de uma vez. O acusado afirma que o crime foi premeditado pelo senhor Vitor Lobo Júnior com o objetivo de incriminá-lo e impedir seu casamento com Clarice Luz. O acusado, Daniel Avelar, sempre foi considerado por todos os seus colegas como exemplo de bom caráter e honradez. Durante todo o final do seu curso de Direito, prestou assistência jurídica gratuita e se dispôs a continuar esse trabalho em sua vida. Passou no concurso para defensor público movido pelo idealismo. Eu pergunto, este é o perfil de um assassino sórdido, capaz de matar por dinheiro? Um homem apaixonado por sua mulher, como demonstra ser até hoje, cometeria um crime desses no dia do seu casamento? Isso não faz o menor sentido. Que noivo apaixonado escolheria o dia do seu casamento para cometer um crime sórdido? Seu juiz, a defesa quer induzir esse tribunal com um raciocínio ilógico. O acusado podia querer usar o dia do casamento como álibi. A argumentação do Ministério Público não tem fundamento. A defesa tem o direito de desenvolver uma argumentação a favor do réu em prestígio ao princípio da ampla defesa. Continue, por favor, doutora Estela. Eu peço ao meritíssimo juiz que considere que o réu está falando a verdade. Ele não matou o doutor Saturgildo Pereira. E as provas novas vão mostrar que o verdadeiro assassino é Vitor Lopo Júnior. Seu juiz, por favor,
Quem está sendo julgado aqui é o senhor Daniel Avelar, não o senhor Vitor Lopo Júnior. Mais uma vez, senhor promotor, não existe fundamento nos seus argumentos. A ilustre advogada de defesa, doutora Estela Garcia, ressalta os bons antecedentes do réu, inclusive o serviço gratuito de prestação jurídica nos últimos anos da faculdade e a aprovação no concurso para ser defensor público. Segundo a defesa, o réu não cometeria o crime de que foi acusado porque apresenta bom caráter e que jamais cometeria um ato de natureza criminosa, especialmente no dia do seu casamento. A defesa tem mais alguma pergunta para fazer ao réu? Sim, meritíssimo. Daniel Avelar, diga-nos por que acredita que Vitor Lopo Júnior cometeu o crime. Por favor, mais uma vez a estratégia da defesa consiste em enxovalhar o nome do senhor Vitor Lopo Júnior para distrair a atenção desse tribunal do verdadeiro culpado, que é Daniel Avelar. Novas provas anexadas aos autos do processo mostram a confissão de Vitor Lopo Júnior de que é obcecado por Clarice Luz, companheira do réu, a ponto de ter sequestrado a filha do casal. Eu insisto na pergunta, meritíssimo. Silêncio! Silêncio! Não vou permitir tumulto e desordem nessa sessão. O réu pode responder à pergunta da doutora Estela. Bom, Vitor Lopo Júnior teve tudo o que quis nessa vida, menos Clarice. Depois de um breve namoro, Clarice rompeu com o Lopo antes de se entregar a ele. Desde esse dia, possuir Clarice se tornou uma espécie de obsessão para ele. E por causa dessa obsessão, ele armou meticulosamente tudo para que eu fosse preso no dia do meu casamento. Ele não admitia que outro homem se casasse com Clarice. E eu vi no dia que ele tentou me matar, eu vi claramente, meritíssimo. Ele estava acompanhado de Gerião Correia e Vicente Pestana. Eu tomei um tiro na cabeça. Eu quase morri. Fiquei 3 anos na cadeia, apesar de ser um inocente. Fiquei 4 anos em coma depois desse atentado. Depois houve outros atentados. Fui perseguido de helicóptero. O sítio que eu estava com minha mulher foi invadido. Fui perseguido de lanche. Fui sequestrado em Angra dos Reis. Eu passo mal só de pensar na sua cara horrorosa. Dá vontade de vomitar. Só você feliz quando eu estiver morto, estirado no chão com a boca cheia de Fui torturado, perseguido sem tréguas, porque Vitor Lopo Júnior queria me matar. Livrar-se de mim a qualquer custo, porque ele sempre foi obsessivo, obcecado por minha mulher Clarice. Isso. Eu nunca dei
deitei com o Vitor Lopo Júnior. Eu nunca fiz sexo com ele. E era exatamente isso que ele queria de mim o tempo todo. O Lopo, ele não conseguia entender como eu podia preferir alguém com menos dinheiro do que ele. Ele sempre se achou tão irresistível, tão bonito, tão maravilhoso. Eu logo percebi o péssimo caráter de Vitor Lopo Júnior. Ele tentou forçar a barra comigo mais de uma vez. Tentou me estuprar. Ele chegou a me sedar uma vez na esperança de me possuir. Eu fui colega na faculdade de Daniel Avelar. E sei que ele seria incapaz de cometer um crime. Por que a senhora acredita que ele seria incapaz de cometer o crime? Porque eu conheço o caráter de Daniel. E eu sei que ele não seria capaz de tirar a vida de uma pessoa, apesar de todas as evidências contra ele. Do carro dele ter sido encontrado no local do crime, da arma dentro do carro dele. Eu sabia que havia alguma coisa de errada. A princípio, eu não entendi de onde estava vindo a violência, mas depois eu entendi que ele estava sendo ameaçado de morte por Vitor Lopo Júnior. E quando percebeu isso, inspetora Diana? Primeiro, ele sofreu um atentado na cadeia e foi parar no hospital. Então vai bater um papo com Deus no céu. Vai! Depois, eu o reencontrei no hospital, em coma. Ele havia fugido. É ele, doutor. É ele. Ele está em coma. Em coma? Uma marca de tiro na cabeça e em coma, era evidente que ele corria perigo. Eu percebi que, se ele fosse parar no hospital penitenciário, seria presa fácil para aqueles que estavam tentando matá-lo. Então eu optei por deixá-lo no hospital público. Foi isso. Muito obrigada, inspetora. O excelentíssimo promotor deseja fazer alguma pergunta à testemunha? Sim. É verdade que a inspetora foi namorada do acusado no tempo da faculdade, antes que ele se relacionasse com Clarice Luz? Sim, é verdade. Peço a esse tribunal que não leve em consideração o depoimento desta testemunha. Assim como Clarice Luz, a inspetora Diana Alba quer a qualquer custo defender o réu. Haja vista o relacionamento amoroso que houve entre eles. Silêncio! Diante desse fato, a razão assiste ao Ministério Público. Esse tribunal não levará em conta os testemunhos de Clarice Luz e Diana Alba, por causa das relações pessoais dessas com o acusado. Vamos agora às testemunhas arroladas pelo Ministério Público. O senhor Gerião Correia, por favor. Sente-se, por favor. O senhor vai ser ouvido nessa sessão na qualidade de testemunha. Como testemunha, o senhor é obrigado a dizer a verdade, nada além da verdade, não podendo se calar diante da verdade dos fatos, sob pena de configurar o crime previsto no artigo 342 do Código Penal. Há alguma coisa que impeça que o senhor diga a verdade? Não. Então, o senhor está compromissado nos termos da lei. Sei, sim, senhor. Artigo 342 do Código Penal, com pena de 2 a 6 anos de reclusão. Tá certo. Pode deixar, doutor. Eu vou falar a verdade. Onde o senhor estava no dia 14 de maio de 1998, na parte da manhã? Pô, mas isso aí faz muito tempo. Quero dizer, faz 8 anos que isso aconteceu, doutor. Como é que o senhor quer que eu me lembre? Ai, eu não confio nesse cara, não confio. Esse cara é um marginal. Esse cara é capaz de ferrar o Dani. Mas ele não seria capaz de mentir diante de um juiz, né? Se ele mudar o depoimento, ele pode sair preso daqui. Calma, gente. Vai dar tudo certo. Ai, tô tão nervosa que parece que meu coração vai sair pela boca. Gente, para de falar que o juiz tá olhando feio pra gente já. Silêncio na audiência, por favor. Eu vou ter que mandar evacuar a sala. Senhor Gerião Correia, o dia 14 de maio de 1998 foi o dia que morreu assassinado
o senhor Dr. Saturgido Pereira. Ah, doutor, melhorou, né? Me lembro perfeitamente tudo que eu fiz naquele dia. E o que o senhor fez nesse dia? Eu fui à praia de Grumaria com os meus amigos Vitor Lopo Júnior e Vicente Pestana. O Lopo tinha armado o plano todo direitinho. Ele mandou arrumar uma confusão no quiosque da família do Daniel Avelar. Ele queria distrair a atenção de todo mundo que estava lá. Na verdade, ele queria pegar a chave do carro do Daniel que estava no quiosque da mãe, ao lado do caixa. E onde estava o senhor Daniel Avelar? Estava na água. Estava pegando onda com os irmãos. E para que o senhor Vitor Lopo Júnior queria a chave do carro de Daniel Avelar? Ele armou tudo, doutor. Detalhe por detalhe. A gente saiu com o carro do Daniel Avelar. O Lopo queria que o carro fosse visto no local do crime. Ele já tinha o plano todo armado. Ele já tinha armado tudo para cometer o assassinato do Dr. Saturgido Pereira. Então, o senhor Lopo Júnior matou o senhor Saturgido Pereira. Fuzilou, doutor. Fuzilou. Então ele fez isso para roubar? Não, claro que não, doutor. O motivo principal nunca foi o dinheiro. Na verdade, ele queria mandar o Daniel Avelar para a cadeia. E queria pegar a mulher do cara para ele, a Clarice. O Lopo é doente pela Clarice. Completamente doente. Agora vamos ouvir o depoimento do senhor Vitor Lopo Júnior. Faça o depoente entrar, por favor. O senhor se compromete a dizer a verdade? Juro. Se cometer o crime de falso testemunho, poderá ser indiciado no artigo 342 do Código Penal, com pena de 2 a 6 anos de reclusão. Pode perguntar, mesmo. Eu faço com a mesma facilidade com respeito pessoas. Ele se comporta como se não tivesse cometido crime nenhum. Como é que pode? Esse mundo tem muita gente ruim, Tetê. Gente que comete crime sem a menor culpa. Dá pra ver no olhar desse sujeito que ele é um cara impiedoso. Não tem o menor remorso dos crimes que cometeu. Só espero que o juiz não caia na conversa dele. Não. Dessa vez vai dar certo. A minha esperança é essa gravação. Contra os fatos não há argumentos. Como disse Shakespeare, só o que é visto cai na alçada da justiça. Portanto, o Lopo não pode negar a confissão gravada. Esse maldito vai pagar por todos os crimes que ele cometeu. Senhor Vitor Lopo Júnior, conforme a acusação feita aqui nesse tribunal pelo senhor Gerião Correia, o senhor desenvolveu um plano para incriminar o réu Daniel Avelar. Eu sou inocente! Eu não cometi crime nenhum! Isso é uma palhaçada! Eu não vou aceitar essa injustiça! Sente-se! E mantenha-se sentado. Senão vou mandar algemá-lo. Desculpa, Letícia. É que eu vim aqui para testemunhar contra um assassino e sou acusado. Não entendi. Responda apenas quando for perguntado. Sim, senhor. Prosseguindo. Segundo o depoimento de Gerião Correia, o senhor matou, no dia 14 de maio de 1998, o Dr. Saturgindo Pereira, com o objetivo de incriminar Daniel Avelar. O senhor confirma essa acusação? Não, claro que não. É a palavra do Gerião contra a minha. Ele só pode ter feito isso por despeito. O Gerião sempre me invejou por causa da minha grana, porque eu sou mais bonito do que ele. Ele sempre quis ser eu. Essa é a verdade. E agora tá querendo me ferrar. Ordem! Essa audiência deve ficar em silêncio durante os testemunhos. Prossiga, por favor. Eu já disse o que eu tinha para dizer. Eu sou inocente e ninguém pode provar o contrário. E quanto ao sequestro da menina Mariana Luz, filha de Clarice Luz e Daniel Avelar? Eu não tenho nada a ver com isso.
Que isso? Que mentiroso! Silêncio! Silêncio! Não vou permitir tumulto e desordem nessa sessão. Foi anexado aos autos desse processo um vídeo ao qual exibiremos agora. Por favor, passe o vídeo. Vai ser agora. Agora eu quero ver a cara de pau dele. Tenho certeza que ele é meu trunfo pra ter você. Eu sequestrei a sua filha, sim, Clarice. Foi um ato calculado, deliberado, com um objetivo definido. Durante esses anos todos eu tenho uma pessoa cuidando da sua filha pra mim. Eu queria ter você nas minhas mãos. E agora que eu tenho, Clarice. Agora eu tenho sua filha e meu poder. Agora é que eu quero ver. Agora ele se ferrou. É como diz o velho ditado. Mentira tem pernas curtas. Um homem perigoso como ele tinha que ficar na cadeia o resto da vida. Isso não existe no nosso país. Se ele pegar pelo menos uns 20 anos, já vai ser uma tranquilidade. E então, o que o senhor tem a dizer sobre essa gravação? Eu tava brincando. Mas que brincando! Não sem graça. Eu não tava falando a verdade. Por favor, meritíssimo. Este não é o julgamento do Sr. Vitor Lopo Júnior, e sim do Sr. Daniel Avelar. O fato em questão não tem nenhuma relevância para o presente julgamento. Data vênia, meritíssimo. A gravação mostra a obsessão de Vitor Lopo Júnior por Clarice Luz, a ponto de dizer que mandou sequestrar a filha dela. E reforça a tese da defesa de que Daniel Avelar foi vítima de uma armação sórdida, como foi comprovado no depoimento do senhor Gerião Correia. Não tem razão as argumentações do Ministério Público. Fui abordada no meio da rua pelo Lopo, pelo Gerião e por mais um cara lá da quadrilha deles. Eles estavam armados? Estavam, sim, senhor. E o que eles fizeram? O Lopo me entregou uma foto da Nininha. Nininha é a Mariana, a filha do Daniel e da Clarice, que foi sequestrada. Com sua licença, meritíssimo. A defesa quer lembrar que a foto da menor sequestrada foi anexada aos autos. Por que o Sr. Lopo lhe entregou essa foto? Ele disse que era pra Clarice saber que a menina estava com ele, né? Estava sob o poder dele. Ele estava ameaçando a Clarice. Ele não queria que ela entregasse a confissão dele nem pra polícia, nem pra justiça. Muito bem. O Ministério Público deseja fazer mais alguma pergunta à testemunha? Não, meritíssimo. A defesa quer perguntar? Não, meritíssimo, a defesa está satisfeita. A argumentação do réu, em primeira instância recusada pelo tribunal, mostrou ser verdadeira com o decorrer dos fatos. Vitor Lopo Júnior é obcecado por Clarice Luz. Por isso, armou para que Daniel Avelar fosse incriminado e preso em flagrante no dia do seu casamento. Depois atentou contra a vida do acusado por mais de uma vez, como já ficou provado. E finalmente sequestrou a menor Mariana Luz Avelar, filha do réu, com Clarice para chantageá-la. Os testemunhos de Gerião Correia e Elza Socorro confirmam a tese da defesa. A foto da menor em cativeiro entregue por Lopo a Raquel Miranda também são uma nova prova a ser considerada. E por fim, a prova irrefutável é a confissão do próprio Lopo, gravada por microcâmera sem o seu conhecimento. Daniel Avelar, por favor, levante-se. Como juiz dessa vara criminal, responsável pelo seu primeiro julgamento, convoquei essa justificativa judicial para analisar o seu pedido de revisão criminal, em função de provas novas. Vou agora relatar o seu caso a um grupo de Câmara, 10 juízes. Vamos discutir o assunto entre nós. O promotor de justiça, que também chamado de procurador de justiça, poderá falar. O advogado de defesa também poderá falar. Como se trata de um caso de revisão criminal, a defesa fala antes do Ministério Público. Todos os elementos aqui apresentados serão discutidos. O Tribunal de Juízes decidirá
E o senhor saberá ainda hoje o veredito final. Muito obrigado, meritíssimo. Deseja acrescentar alguma coisa antes que eu me reúna com os outros juízes para deliberar sobre sua revisão criminal? Sim, meritíssimo. Quero dizer que jamais deixei de confiar na justiça. Estudei direito na esperança de dedicar minha vida à justiça. Apesar de todos os problemas de natureza processual que porventura possa ocorrer com eventuais erros, recursos protelatórios, apelações às várias instâncias, acredito na justiça. Acredito que a justiça é possível, ainda que à custa de muita luta. Eu pretendo retomar minha carreira e minha vida ao lado da minha mulher e da minha filha. Se for me dada essa chance, se o erro for reparado. Eu, quando fugi e me escondi, todo mundo achava que não passava de um reles criminoso em fuga. Era sempre ela, a justiça, que eu estava procurando. Tudo que eu fiz foi para provar minha inocência. Para um dia me apresentar perante esse tribunal e defender meu caso, e provando por fim a minha inocência. É isso. Silêncio, por favor. Não serão permitidas manifestações por parte da audiência. Muito bem. O grupo de Câmara irá se reunir. E assim que o Tribunal de Juízes tomar uma decisão, o senhor será informado. Vai dar certo. As provas são muito fortes a seu favor. Meu Deus, tomara que o juiz dê logo esse veredito. Já imaginou o Dani livre? Vai ser muito bom pra Clarice, pra Nininha, pra todo mundo. Meu Deus do céu. Meu filho solto. Livre. Livre pra sempre daquela prisão, meu Deus do céu. Daniel inocente. É tudo que eu quero ouvir agora. Inocente. Daniel Avelar, levante-se para ouvir o veredito final. O Tribunal de Juízes chegou a uma conclusão. As provas apresentadas pela defesa são conclusivas. Ficou evidente que o réu Daniel Avelar foi vítima de maquinações praticadas por terceiros, que inclui assassinato, tentativas de assassinato, sequestro, suborno e outros crimes. O tribunal recomenda ao Ministério Público a denúncia dos responsáveis pela trama sórdida que se abateu sobre o réu, privando-o de liberdade por muitos anos injustamente. Em ocasião oportuna, esses responsáveis serão julgados. Por ora, esse tribunal declara a inocência de Daniel Avelar e determina que ele seja posto em liberdade imediatamente na condição de inocente.